Culto ao Senhor todos os domingos às 19 horas. Fique com o momento da palavra com o pastor Leandro. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Aleluia. Como eu falei, eu vou ministrar sobre Lucas 15. Eu vou começar lá no versículo 3. Lucas 15, 3, assim: foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros e, cheio de júbilo, ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Vou pular lá para o versículo 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. E agora vou lá para o 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu entre os 2. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo com o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade no dedo e as sandálias de filho nos pés. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando na casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando eu em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu.
Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Aleluia. Glória a Jesus. E lendo o texto de Lucas, Lucas ele era um médico e além de médico, ele era um historiador. Então ele conta o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, também é Lucas que escreve, ele busca detalhar muito bem tudo o que ele fala, porque ele está contando uma história. Ele não foi um discípulo direto de Cristo, mas ele conviveu muito com Paulo, e por causa disso ele também acabou convivendo com os outros discípulos, né? Porque Paulo é interessante, Paulo, ele se converte, né? Ele cai no caminho de Damasco. A Bíblia não diz que ele caiu de um cavalo. Muita gente diz que ele caiu do cavalo. Não sei se foi do cavalo ou não foi. A Bíblia não relata que foi ou não do cavalo. Diz que ele caiu. Então você diz, caiu do cavalo. Não sei. Pode ter sido do cavalo? Pode, mas naquela época as viagens não eram feitas a cavalo, porque era no deserto, era feita a camelo. Mas eu acho que Paulo não fazia essas viagens a camelo, fazia a pé mesmo. Mas vamos lá, ele caiu, e aí veio, uma luz de glória e cegou ele. E aí, então, 3 dias ele fica cego. Vem Ananias, ora com ele. Cai as escamas dos olhos e ele começa a entender o Evangelho. Começa a entender tudo aquilo que ele já conhecia, mas ele conhecia apenas a letra sem a revelação do Espírito. E ele passa a ter a revelação do Espírito sobre a letra. Você ler a Bíblia por ler não vai resolver nada. Você conhecer a letra por conhecer não vai resolver nada. Você precisa ter a revelação do Espírito sobre a letra. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então nós precisamos ter essa revelação do Espírito. E nós só vamos ter quando nós lermos a palavra e estivermos realmente cheios do Espírito e guiados pelo Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo para ler a palavra. Ler por nós mesmos não vai resolver muito. E aí então nós vamos ali através do Espírito tendo essa revelação, e Paulo foi tendo toda a revelação do Espírito sobre tudo que ele já conhecia. Ele era letrado, ele conhecia muito da palavra de Deus. Ele conhecia muito mais que Pedro da palavra de Deus. Ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, um grande estudioso das letras da palavra. Então ele conhecia. E aí o pessoal pensa que ele se converteu e já saiu pregando a palavra para o mundo. Não, irmãos, ele ficou de 14 a 16 anos. Não é bem preciso historicamente, 14, 16 anos, com os apóstolos. Depois desse tempo é que o Espírito Santo falou com os apóstolos. Diz assim, agora você pega Paulo, que eu separei, e envia. E então os apóstolos o enviaram. Então não foi assim uma coisa ali de alguns meses, foram muitos anos. Então ele ouviu muitas histórias dos apóstolos sobre Jesus, sobre o que Jesus fez. E muito do que ele ouviu, ele passava para Lucas. Então Lucas começa a buscar em mais fontes também nos apóstolos, e aí começa a escrever um livro que para ele era histórico. O Evangelho de Lucas busca contar a história do início ao fim da caminhada de Cristo. E Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, busca então contar a história do início da igreja, dos apóstolos e também de Paulo, que ele conhecia muito da história de Paulo por ter convivido, por ter caminhado com Paulo. Então, por ele ser ali um médico, um historiador, ele busca toda uma sequência que eu acho muito lógica naquilo que ele escreve. E aqui ele busca essa sequência lógica, no meu ponto de vista muito lógica, onde ele fala de uma ovelha perdida, onde ele fala de uma dracma perdida e onde ele fala dos filhos. E hoje então a palavra é sobre isso. É sobre a ovelha, a dracma e os 3 filhos. Mas pastor, só tem 2 na parábola. Pois é, mas o pastor conseguiu identificar um terceiro. O pastor conseguiu identificar um terceiro filho, que não está na parábola e que não diz que aquele pai tinha, mas eu consegui identificar um terceiro filho. Nós já vamos falar dele. Mas antes de começar a falar dele, nós precisamos então ir para a primeira parábola, que é a parábola da ovelha. Então Jesus propôs, quem tendo um aprisco sem ovelhas, se perder uma,
Não vai deixar ali no aprisco as 99. E vai atrás daquela que perdeu, para ver onde é que ela está, para ver se a acha, vai diligentemente procurá-la, e encontrando, coloca sobre os ombros e traz ela novamente para o aprisco. Então aí eu começo a entender que se você é uma ovelha de Cristo, e a Bíblia diz que Cristo é o bom pastor, que Ele é o pastor que nos pastoreia, que Ele é quem cuida de nós, e nós somos ovelha deles, e que a ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo, reconhece a voz de Cristo. Então nós somos ovelha de Cristo, e Cristo está ali nos guiando. E nós, guiados por Cristo, vamos caminhando junto com o aprisco, junto com as demais ovelhas de Cristo. E quando nós somos ovelha, se a ovelha se desgarrar, se a ovelha ficar para trás, se a ovelha se perder, então o pastor virá atrás da ovelha. Não é a ovelha que vai conseguir achar o pastor. Porque a ovelha sozinha, ela nem sabe o caminho de casa. Mas o pastor vem atrás da ovelha. Então, se você é uma ovelha e você se perder, tenha certeza que o pastor virá atrás de você. Mas você deve cuidar para não se perder. E aí esse cuidado é da ovelha. Porque quem se desgarra é a ovelha, quem se perde é a ovelha. Por quê? Porque o pastor, ele vai guiando as ovelhas, ela vai guiando o aprisco, e a ovelha, ela foi feita para andar com a outra ovelha, para estar junto da outra ovelha. E aí elas vão sempre junto, e o pastor sabe que uma está seguindo a outra e que elas estão juntas. Por isso que às vezes acontece dele perder, porque não foi ele quem perdeu, foi a ovelha que se perdeu, foi a ovelha que se afastou. O pastor não perde a sua ovelha, é a sua ovelha que se perde dele. E como que essa ovelha se perde? Como que essa ovelha se desgarra? Se ela não estiver ouvindo a voz do pastor. Porque o pastor está lá guiando as ovelhas, está lá com o cajado, está lá falando, e as ovelhas estão ali ouvindo a sua voz, e estão vindo, seguindo o pastor. Se aquela ovelha, por algum motivo, parar de ouvir a voz do pastor, ela não vai mais estar ouvindo da onde vem a voz, então ela para no meio do caminho. Quando você deixa de ouvir a voz do pastor, você para no meio do caminho. E aí, porque ela não está ouvindo a voz do pastor, ela para no meio do caminho, ela fica, e as outras vão. Por quê? Porque as outras estão ouvindo a voz do pastor. O pastor está lá chamando, está indo, e elas estão indo junto. E aquela que ficou para trás é porque ela parou de ouvir a voz do seu pastor. E aí há duas lições, irmãos. Primeiro, você precisa ouvir a voz do seu pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Segundo, você precisa ouvir a voz dos teus pastores, que Deus levantou como pastores seus aqui na face da terra. Não é por acaso que nasceu esse nome pastor. Não é por acaso que existe um casal de pastores conduzindo a igreja. Claro que o principal é Cristo. Ele é o pastor do Todo-Poderoso. Mas você também precisa ouvir a voz dos seus pastores, porque eles não estão ali por acaso. Eles estão ali para, de alguma forma, tentar te conduzir como ovelha de Cristo. E eu aprendi com Davi, tenho falado isso aqui, que eu preciso dar a minha vida pelas ovelhas do Pai, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do meu Pai. Davi não cuidava das suas ovelhas, ele cuidava das ovelhas de Jessé, do seu pai. Mas ele enfrentava o urso, o leão, ele dava a vida pelas ovelhas do Pai. O dia que eu entendi isso, eu falei, uau, eu cuido das ovelhas do meu Pai, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas do meu Pai. Deus precisa dar a vida por você, eu vou dar a vida por você. Porque aprendi dessa maneira com Davi. Eu vou enfrentar o urso por você, eu vou enfrentar o leão por você. Então não pense que em oração eu já não enfrentei Satanás pela sua causa. Porque muitos irmãos aqui, eu já enfrentei Satanás cara a cara por causa de você. Minha esposa já enfrentou Satanás cara a cara por causa de você. Porque em oração estávamos batalhando. E Satanás vem nos afrontar. Ele não afronta só vocês, ele vem nos afrontar. E muitas vezes ele vem nos afrontar por causa de alguém que nós estamos lutando, batalhando em oração.
Mas é o nosso papel. Deus nos levantou para isso, então nós vamos fazer. Com alegria, com amor. Sabendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então não tenho medo nenhum. Satanás, ele se levanta para levar um pé de orelha. Pá! Às vezes sai rodando. Se ele vem, eu meto os dois pés no peito, o bicho está embolando. Mas ele tenta assustar. Ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Outra maneira da ovelha se desgarrar é quando ela não está prestando atenção no pastor. Quando ela não está prestando atenção no rebanho. Como ovelha, nós precisamos prestar atenção no pastor, Jesus Cristo. Sempre o foco é Cristo, irmãos. Pastor aqui também, você presta atenção, mas sempre olhando para Cristo. Olhando para Cristo. E aí nós precisamos prestar atenção no pastor e no rebanho. Porque se ela está ali atenta, e talvez ela não ouviu a voz do pastor, mas ela está atenta ao rebanho, e ela está vendo onde o rebanho está indo, ela está indo junto com o rebanho. Ela está atenta, ela está vendo, opa, eu estou aqui muito atrás, eu não estou ouvindo a voz do pastor que está lá na frente, mas o rebanho está indo para lá, então eu estou indo com o rebanho. Por quê? Porque o pastor está lá. Se o rebanho está indo para lá, o pastor está lá. Então a ovelha, ela tem que estar atenta ao pastor, e se ela porventura não consegue visualizar o pastor, não consegue ver o pastor, não está ouvindo o pastor, então ela deve olhar para o rebanho e dizer, opa, o rebanho está indo aqui nessa direção, eu vou junto com o rebanho, que se eu estiver com o rebanho, eu não me perco do pastor. Se você estiver como rebanho, você não se perde do pastor. Por quê? Porque o rebanho segue o pastor. Por exemplo, na pandemia, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com os crentes liveanos. Eles se afastam do rebanho e acham que em casa, só assistindo live, eles estão no rebanho. Não. Isso aqui, ó, é o rebanho. É aqui. Você tem que estar aqui. Aqui você está junto com o rebanho. Lá na sua casa você está lá. É por isso que nós sempre estamos reunindo a igreja. Por isso que final de semana aqui, né, nem desmanchamos aqui, né, tivemos um seminário maravilhoso de mulheres aí. Quero agradecer a todas as mulheres. Obrigado, mulheres, porque vocês fecharam com a pastora de vocês, porque vocês acreditaram, porque vocês se empenharam. Todas as mulheres, obrigado. Umas ajudaram mais, outras menos, mas todas estavam envolvidas. Então, obrigado a todas as mulheres. Talvez uma outra não conseguiu participar, né, por algum motivo maior. Amém também. No próximo você vai conseguir. Sabemos que tem também algumas coisas que às vezes não dá para você estar. Mas no próximo você vai estar lá, porque agora vai ter pelo menos um por ano. Irmãos, nós tivemos aqui quase 100 mulheres reunidas aqui. O que elas estavam fazendo? 100, rebanho. O rebanho estava prestando atenção em Cristo, estava seguindo Cristo, então fique com o rebanho. Se você não está ouvindo a voz do pastor, se você não está conseguindo ver o pastor, preste atenção no rebanho. Que se o rebanho está caminhando para lá, é lá que está o pastor. Caminhe com o rebanho. Então ela não está ali ouvindo a voz, não está ouvindo. Aprendi uma palavrinha nova lá. Além de não estar ouvindo a voz do pastor, você tem que cuidar se você não estiver ouvindo o balir do rebanho. O balir, aprendi essa palavra, eu não conhecia, sabia? Eu aprendi essa semana estudando essa palavra. Né? O boi muge, o sapo coacha, é isso que você me ensinou, mulher? O sapo coacha, o cachorro late e a ovelha bale, o balir da ovelha. Eita, coisa bonita. Fica até bonito escrito, balir. Né? Então, às vezes, a ovelha não está ouvindo o balir do rebanho. Ou seja, o rebanho está lá, mé, 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 e ela não está ouvindo, porque não está prestando atenção, e aí ela fica para trás. Não deixe de ouvir o balir do rebanho. Esteja com o rebanho. Vai ter um negócio lá, vamos lá. As mulheres estavam aqui, os homens estavam lá comendo carne, aleluia. Vamos ver se na próxima nós conseguimos juntar mais ainda. Mas
As mulheres estavam fazendo seminário aqui, o pastor estava lá pensando o que dá para nós fazer. Então, para os homens, né? Os homens não podem ficar para trás, né? Tem que ter agora o rugir do leão, né? As leoas vai ter o rugir do leão. Então, meus irmãos, eu estou vendo. Essa semana eu vou ver. Os irmãos já vão se preparando, que essa semana eu vou ver se a gente consegue uma data para o mês que vem na nossa chácara. Temos uma chácara aqui em Mandirituba da igreja. Quero ver se para o mês que vem nós conseguimos uma data. Essa semana eu já vou saber se vai ter data ou não. Tendo a data, eu aviso os irmãos. E nós vamos fazer um retiro de homens, né? O rugir do leão. Eita glória! Amém. Então vão orando aí, irmãos, para que realmente tenha uma data lá, para que nós possamos fazer esse retiro de homens ali na nossa chácara. E aí vamos ter momentos de palavra, mas também vamos ter momento do futebol, né? Momento lá da comunhão, momento do churrasco, né? O homem não pode ficar sem churrasco. Então, aleluia. Então, voltando aqui para a ovelha, então nós precisamos cuidar para não se perder, para não nos desgarrar, ouvindo a voz do pastor, ouvindo o balir do rebanho. Se nós não estivermos prestando atenção no pastor, prestando atenção no rebanho, então nós vamos nos isolar. E quando você se isola, fica perigoso, porque daí o que acontece? Quando a ovelha se sente isolada, ela vê, cadê o pastor? Já foi embora já. Cadê o rebanho? Aí o que ela começa a fazer? Aí ela entra em desespero. Porque já não tem mais rebanho, não tem mais pastor. E ela vê que ela está sozinha, ela está isolada. Aí ela começa a balir. Só que agora o balir dela já é um balir de reclamação, já é um balir de murmuração. Bé, 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 cadê você, pastor? Cadê o rebanho? Bé, bé. Cadê o rebanho? Né? Aí já é desespero, já começa a entrar no desespero o negócio, porque não está vendo o rebanho, não está vendo o pastor. Esse balir, que é o balir do isolamento, que ela começa a gritar, esse é um balir perigoso. Por quê, pastor? Porque é esse balir que chama a atenção do lobo, do urso, das feras. Porque o urso, o lobo, as feras, ele não vem atrás das ovelhas que estão reunidas em rebanho. Por que ele não vem? Porque ele sabe que o pastor está perto. Se o rebanho está reunido aqui, o pastor está perto, irmãos. Nesse caso aqui, o pastor está aqui e é o cabeça, inclusive. Porque aqui é o corpo de Cristo e o Cristo é o cabeça. Você acha que o inimigo vai vir aqui te pegar? Não. Mas com certeza absoluta. Porque ele sabe que o pastor está lá. Se o pastor está lá, no mínimo uma cajadada ele vai levar. Quando não, o pastor o matar. Porque o pastor está lá. Davi não matou o urso, não matou o leão. Por quê? Porque veio atrás da ovelhinha que estava provavelmente afastada, perdida. Ele foi lá, viu, foi correndo, lá matou o urso, matou o leão. O pastor mata o inimigo em favor da ovelha. Sem medo de ser atacado pelo inimigo. Porque ele sabe que ele é mais forte que o inimigo. Eita glória. E aí esse balir do isolamento aí já é um balir perigoso. Porque aí é o balir do desespero, da murmuração, do grito. Que aí em vez de ajudar, vai matar. Porque vai chamar a atenção do inimigo para uma ovelha que está sozinha, isolada. Ovelha isolada corre risco de morte. Vou ler um versículo que está em Hebreus, que eu acho que eu falei aqui, né? Da pandemia. Deixa eu ver se é isso que está aqui em Hebreus 10, 25. Diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, movimentemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Tem uma outra tradução que fala um pouco diferente. Tem alguém aí que tem ela?
não deixei de congregar, ou coisa assim. Como é o costume de alguns, quer dizer, já lá na época de Paulo, alguns irmãos estavam deixando o costume de congregar. Quando você deixa esse costume de lado, você está como ovelha de Cristo se isolando. Quando você se der por si, você já está lá isolado. E aí você vai começar a berrar, porque quando você está isolado, você, opa, peraí, alguma coisa está errada. Tá faltando o rebanho, está faltando o pastor, tem alguma coisa errada. E aí esse balir de desespero pode levar você à morte. Começa a gritar. E esse grito vai chamar a atenção do inimigo. E o inimigo vai dizer, tá lá sozinha, é agora. E ele não vem brincando para cima de você, não, irmã. Ele vem para matar. O inimigo vem, senão para matar, roubar e destruir. É para matar, roubar e destruir. Matar seus sonhos, destruir sua família, roubar sua alegria. E se ele tiver a oportunidade, ele mata sua vida mesmo. Ele tira a sua vida. Então, esteja no meio do rebanho, não se afaste. Mais um texto que eu quero ler, um versículo que está em Gálatas. Não, que Gálatas, 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 10, diz assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Quando estiver isolado, não grite o grito da murmuração, que o destruidor virá correndo para lhe matar, para lhe destruir. Então não chame a atenção do lobo, porque ele percebe quando a ovelha está isolada e perdida. E a ovelha, longe do pastor e do rebanho, ela é uma presa fácil. E ela começa a tentar achar o caminho. Só que a ovelha, ela é um animalzinho, que ela é tipo um cachorro, né, que fareja e acha o rastro. Ela não tem isso não faz parte dela. Então ela tenta achar o caminho e vai se perdendo cada vez mais, porque ela não consegue se achar. E nessas perdidas, ela começa a se embrenhar ali no meio do mato, começa a vir carrapicho, começa a vir aqueles negocinhos que gruda no pelo dela, né? Que o pelinho dela é fofinho, tem um monte de coisa que gruda. Começa a vir os bichinhos ali, morder para sugar o sangue dela, carrapato, e tudo isso começa a enroscar, começa a tomar conta dela. Então, quando a ovelha se isola e tenta achar o caminho sozinha, ela vai se encher de porcarias que somente o pastor vai poder tirar depois da vida dela, que são os carrapichos, os carrapatos, né? Muitas vezes o pastor vai ter que tirar toda a pelagem da ovelha para conseguir limpar ela, para conseguir dar um trato nela, para daí o pelo nascer de novo e tudo aquilo, né? Toda aquela lã, você já viu tirar lã de ovelha? É bem, bem legal. Só que é estranho o bichinho peladinho, troço estranho. Mas é engraçado. Eu já vi. Mas aí, às vezes, o pastor vai ter que fazer isso. Por quê? Porque está um monte de coisa grudada naquele pelo, aquele pelo está tudo sujo, aquela coisa está tudo. E aí ele precisa ir lá, tratar, cuidar, tirar os carrapatos, tirar os carrapichos, né? E pôr ela nas costas para que ela não esteja mais isolada. Então não se isole. Esteja sempre prestando atenção na voz do pastor, no balir do rebanho, esteja sempre prestando atenção no rebanho. Quando o rebanho está indo, vai junto que o pastor está por lá. Amém? E aí depois que ele fala da ovelha, ele vai para a dracma, né? E aí ele fala que a dracma também é perdida. E aí o que me chamou a atenção nos textos é que quando você fala da ovelha que se isola, que se afasta, que se perde, ela se perde aí, por aí, no mundão, né?
Ela está lá, dali um pouco ela se isola, as coisas começam a não dar mais muito certo, começa a ficar ali isoladinha, sozinha, e aí começa a se perder, mas ela se perde aí, por aí. Agora a dracma me chamou a atenção, porque a dracma ela não foi perdida fora de casa, ela não foi perdida lá fora, ela está perdida dentro de casa. Tem muito cristão que está perdido dentro de casa. Você está aqui, você vem nos cultos e você está perdido. Eita, tristeza. Aí é triste. Mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso, porque Ele quer lhe encontrar dentro de casa. E como que eu me perco dentro de casa? Porque eu venho nos cultos, eu participo, mas eu não sou envolvido pelo Espírito Santo. Eu não deixo o Espírito Santo tomar conta da minha vida. E aí isso faz com que eu me perca dentro de casa. Porque eu continuo vindo nos cultos, continuo participando de algumas coisas que tem na igreja, mas mesmo assim não muda nada. Minha vida continua a mesma desgraça que sempre foi. E aí eu estou dentro de casa e estou perdido dentro de casa. Pois Jesus quer te achar dentro de casa. O Espírito Santo quer te tocar dentro de casa. Porque Ele quer te encontrar dentro de casa. E agora nós já não estamos falando da ovelha que se isola e se perde por aí. Mas nós estamos falando da dracma, que está aqui e que tem valor. E eu quero dizer que você tem um valor imensurável. Porque lá nessa época, né, que Lucas escreve sobre a dracma era tipo uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. Tinha um valor, um dia de trabalho. Sei lá, 150, 200 reais, se fosse o valor de hoje, talvez, não sei. Mas era um dia de trabalho. Então você trabalhava um dia inteiro, o cara chegava lá e te pagava com uma moeda que se chamava dracma. Inclusive o nome dracma, desde a época que Lucas escreveu aqui até 2002, era o nome da moeda grega. Não sei se você sabe disso. A moeda grega até 2002 chamava-se dracma. Por que 2002 não foi mais dracma? Porque daí isso que era o euro, né? E ela entrou na União Europeia, e então hoje o euro é que faz parte lá da Grécia, por ela fazer parte da União Europeia. Mas até que criaram o euro, a moeda da Grécia era a tal da dracma. Então, nessa época aqui, a dracma tinha o valor de um dia de trabalho. Mas Jesus, ele usa ali a dracma, não para dizer que você tem o valor de um dia de trabalho, porque o seu valor é imensurável. O seu valor é maior do que você possa imaginar. Porque para conquistar uma dracma, lá nessa época que Lucas escreve, então, essa parábola aqui, você tinha que trabalhar. Você tinha que se esforçar. Havia um esforço para conquistar a dracma. Ela não vinha, não caía assim na tua frente. Ah, está aqui, ó, uma dracma para você. Você não fez nada, está aqui uma dracma. Não, eu trabalhei, então. E aí é que vem o maravilhoso. Aí é fantástico. Jesus morreu por você. Esse foi o preço. Esse foi o preço que Ele pagou por você. Ele morreu por você. Você é a dracma de maior valor do universo. Não existe nada no universo que tenha maior valor que o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. E esse sangue que Ele derramou foi o preço que Ele pagou para te conquistar, para ter você para Ele. E esse preço Ele pagou para todos. A dracma tem valor. Você tem valor. Jesus já pagou o preço. Você tem valor. E para selar esse valor, Ele te coloca dentro de você o Espírito Santo de Deus. E esse é o selo do valor que nós temos. Nós temos o valor de Cristo. Cristo derramou o sangue para que nós pudéssemos ter o valor da vida de Cristo. E isso é selado em nós através do Espírito Santo. E aí esse Espírito, Ele nos dá virtudes, Ele nos dá competências, Ele derrama sobre nós dons, Ele coloca sobre nós um chamado, Ele coloca sobre a nossa vida um propósito. Então você tem valor, e porque você tem valor, Jesus coloca em você competências, dons, Jesus te dá um chamado, Jesus coloca um propósito sobre a sua
sua vida, e Ele quer que você entenda quais são as suas competências, quais são os seus dons, qual é o seu chamado e qual é o seu propósito. Então, quando eu estou dentro da igreja, dentro do corpo, fazendo parte do corpo, e eu não sei o que me compete, qual dom eu tenho, qual é o meu chamado, qual é o propósito da minha vida. Porque existem vários chamados, vários propósitos, mas eu estou falando aqui dentro desse corpo. Você aqui tem competências que você tem, que Deus quer usar aqui dentro. Tem dons que você tem, que Deus quer usar aqui dentro. Tem um chamado seu específico aqui, para esse lugar. E tem um propósito de Deus na sua vida para ser cumprido aqui neste lugar. Porque, por exemplo, eu tenho um chamado na minha vida, ser esposo da Marcela. Eu tenho um propósito na minha vida, é sustentar a minha esposa, é ser amigo dela, dar o ombro para ela, sustentar ela. Eu tenho um chamado, ser pai do Asaf, do Kemuel. Eu tenho um propósito, criar esses meninos nos caminhos do Senhor, para que eles sejam grandes pastores do Senhor no futuro. É um chamado e um propósito que eu tenho específico lá para a minha família. Só que eu tenho um chamado aqui em Fazenda Rio Grande, eu tenho um propósito aqui nessa cidade. Deus me chamou, me levantou, chamou minha esposa, levantou minha esposa, e nós fomos chamados para pastorear uma igreja, para guiar um povo que não é nosso, que é de Deus, para estar junto com ovelhas que não são nossas, são de Cristo. É um chamado, é um propósito. E aí eu preciso usar as competências que Deus já me deu, os dons que Deus já me deu, para que eu possa exercer esse chamado, para que eu possa cumprir esse propósito. Por exemplo, eu não manjo nada de música, de mesa de som, nada dessas coisas. Se não tiver as pessoas aqui com essa competência, com esse chamado, com esse propósito, nós vamos ficar sem louvar. Aí Deus te chama, tem um propósito, tem um outro que é para outra coisa. Eu estou dando exemplos aqui, né, do dia a dia, aqui, mas tem para várias coisas. Tem aquele que é chamado com o propósito de contribuir. Deus deu a ele um chamado e um propósito de prosperidade. Que ele prospera muito, porque Deus quer usar ele com um dom que Deus deu para ele, às vezes, de ganhar muito, para contribuir na obra do Senhor. E às vezes ele não sabe o chamado e o propósito. Mas qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, tá, mas você sabe ganhar lá fora. Então Deus te chamou para contribuir aqui dentro. Outro Deus vai chamar para pregar a palavra. Você vai ter sede, vai estudar, vai ler, vai chamar os olhos aquele negócio, e puxa, que legal isso aqui, aquilo ali, e já vai e já começa a ministrar a palavra. E tem pessoas aqui que são muito novas, convertidas, e já ministram a palavra de uma maneira que eu olho assim e digo, uau, pensa daqui uns 10 anos essa pessoa ministrando. Por quê? Porque vai buscando mais conhecimento, vai, né, crescendo em Cristo, vai, e aquilo vai crescendo. Você acha que quando eu me converti, eu ministrava como eu ministro hoje, ou minha esposa? Não, eu ministrava bem. Era recém-convertido, estava lá. E aí vamos ganhando revelação, entendimento, graça. E aí Deus vai usando. Então nós precisamos entender. Você é uma dracma que tem valor. E se você está perdido dentro de casa, o Espírito Santo quer te resgatar dentro de casa. Porque foi dentro de casa que a mulher resgatou a sua dracma perdida. E é interessante que o valor independe de. Se eu tiver aqui uma barrinha de ouro de 100 gramas, ela vai ter um valor alto. Nem sei quanto é o grama do ouro. Não lembro. Sexta-feira ainda eu vi, mas não lembro. Então ela vai ter um valor alto. Porque o grama do ouro é caro. 100 gramas de ouro. Se eu pegar essa barrinha e colocar no meio do cocô, ela vai valer menos? O seu valor não se perde, mesmo que você esteja no meio do cocô. Entendeu? Porque Jesus pagou o preço por todos. O seu valor não se perde, mesmo que você esteja no meio do cocô. Mas se você sabe que uma barrinha de ouro está no meio do cocô, o que você vai fazer? Você vai meter uma luva,
vai meter a mão no cocô, vai limpar o bichinho. Se eu souber que tem uma barrinha de 100 gramas e tá lá no meio do cocô, filho, eu vou pôr uma luva e vou meter a mão na merda para limpar a barrinha e vender a barrinha e pôr dinheiro no bolso, filho. Você não? Você não? Põe uma luvinha na mão. Ó, tem uma barrinha de 100 gramas ali, ó. Eu olho e tem um montão de cocô, assim, tem uma barrinha de 100 gramas ali. Tem mesmo? Tem uma barrinha ali. Põe uma luvinha aqui, uma luvinha ali, vou lá, com nojo, mas vou lá. Opa, tá aqui. Lavo, passo uma escovinha e tô com a barrinha. Se precisar Jesus pôr a luvinha na mão para tirar você do meio da merda, Ele põe. E Ele tira. Porque você tem valor. Independe do que acham. Vai chegar uma pessoa e dizer, não, esse 100 gramas de ouro não tem valor nenhum, porque está no meio do cocô. Continua tendo valor. Não interessa o que teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus amigos, teus vizinhos falam de você, falam para você. Não interessa. Você continua tendo valor. Não interessa. Você tem valor e ponto final. Não é porque falam isso ou aquilo que você deixou de ter valor. Você continua tendo valor, porque Cristo morreu por você e pagou o preço na cruz do Calvário. Você tem um valor imensurável. E aí nós vamos para os filhos. Essa aqui, como é uma parábola bem conhecida, eu vou passar rápido por ela, né? Parábola do filho perdido, bem conhecida, todo mundo sabe. Mas tem umas coisas que chamam a atenção. Primeiro, é uma coisa que acontece com o filho, né? O filho, às vezes, ele está dentro de casa e não está se sentindo parte da família, não está se sentindo dentro da casa do pai. Porque, às vezes, ele acha que tem muita coisa chata. Penso, né, que esse filho aqui tinha que levantar todo dia, no horário que o outro irmão levantava. Tinha que produzir, né? Ó, filho, você é responsável pelas ovelhas, você é responsável pelo gado, você tem que ir lá limpar o coxo, você tem que dar comida para as galinhas. Então, imagina assim, aqueles dois meninos trabalhando lá na roça do pai, no lugar do pai, fazendo as coisas que precisam ser feitas para a manutenção daquele lugar. Estão ali trabalhando. E aquele filho começa, mas isso é chato, estou de saco cheio disso, negócio. Querer ver lá fora, vislumbrar lá fora, como é que é o negócio lá. Lá sim deve ser bom. Cuidado, jovem. Parece bom, mas não é. Às vezes parece bom uma festinha, uma rave, uma balada. Parece, mas eu te garanto, não é. Parece bom, mas não é. Cuidado. Cuidado que você tem tudo dentro de casa. Você não precisa ir lá para fora. Mas... oh, Jesus. Tem aqui, irmão? Tem aqui? Todo ano que você me acompanhou aqui, tem festa junina aqui? Já fizemos? Então tá bom. Então tá respondido. A escola não é a igreja, né? Eu não posso fazer nada, né? Posso conscientizar meus filhos só. O meu que é menorzinho, que não dá para conscientizar, eu só não levo. Vai ter festa junina na quinta, beleza, o pequeno não vai. Coisa minha, mas... Paulo diz que se você sabe que é consagrado, não põe a mão. Eu sei que é consagrado. Se você não sabe, eu posso te dar essa aula a outro momento e você pergunta, eu vou te mostrar na Bíblia por que é consagrado, o que está por trás das consagrações que acontecem nesse tipo de festa. E aí é legal que a igreja ela tenta imitar o mundo, né? Tipo assim, o diabo tenta imitar tudo o que Deus faz. Aí vem a igreja e tenta imitar o que o diabo faz. Misericórdia, cara. Não é festa caipira, não é junina, é caipira. Nós se veste de caipira, põe um chapeuzinho, pinta os bigodes assim, nós é caipira. E daí nós põe lá
docinho, crentão e tudo que tem direito, mas essa é de Deus, porque essa é só uma caipira, ela não é junina. Mas eu faço ela em junho e julho, mas ela não é junina, ela não é julina, ela é só caipira. Então faz em outubro, pô. Nesses meses há consagração, desde que existe a consagração. Irmão, não era para falar sobre isso aqui agora, mas tudo bem. A consagração a demônios. Se há consagração e eu sei que é consagrado, eu não vou fazer parte. Não vou fazer parte. Estou dizendo que você não pode comer o pé de moleque, o amendoim. Rapaz, ora. Se aparecer para mim, eu oro, digo assim, está quebrado em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e come, é gostoso. Mas não participo, é diferente. Não participo daquilo que é consagrado. Mas dá tanta vontade, pastor, é tão gostoso. Né? Tem tanta coisa que é gostoso e dá vontade, irmão, que você não tem ideia. E que te leva para a boca da onça, né? Para o céu da boca da onça. Tinha um pastor que falava isso, né? Um pastor conhecido meu da Marcelo que falava isso. Eu vou para o céu, o pastor diz assim, você vai para o céu da boca da onça com essas atitudes todas. Nós nascemos para ser luz do mundo e sal da terra. Você não precisa detonar as pessoas que estão participando, porque muitas estão participando sem entendimento. Então você tem que falar lá, você vai para o inferno, você vai morrer. Você vai assustar. Não faz isso, irmão, não assusta as pessoas. Você tem que trazer elas para Cristo. Então você pode não fazer parte daquilo, mas respeitar aquilo que está à sua volta, respeitar o que as pessoas estão fazendo, sem fazer parte. E quando as pessoas dão uma abertura, você começa a ministrá-las. Agora não vai enfiando o pé no pescoço das pessoas assim, que isso não é legal. A pessoa não tem entendimento, não conhece o evangelho, não conhece a palavra. Você vai meter o pé no pescoço dela, ela vai mandar você catar coquinho. Então nós precisamos amar as pessoas. Porque nós convivemos com elas. Precisamos amá-las. E resgatá-las para Cristo. Então tenha entendimento. Se você está na escola e todo mundo vai participar, você quer participar? Participe sem ficar feliz que você está fazendo aquilo. Mas com entendimento. Orando, jejuando. Dizendo, Senhor, eu estou aqui com entendimento de que isso aqui não pode, é errado, está consagrado aos demônios, mas aquilo que está em mim é muito maior. E eu preciso ganhar essas pessoas que aqui estão. Então o Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria, para que eu possa falar com elas do teu amor, da tua palavra, e que elas estão debaixo de um engano. Meus irmãos, ser cristão não é fácil não, meus irmãos. Ele gosta de me perguntar assim, sexo antes do casamento, pode? Não precisa nem perguntar isso, né, irmão? Claro que não pode. Bom, o povo aí faz. Então eu também vou fazer. Você que sabe. Você que sabe. Se você quer se isolar e quer ser pego pelo lobo, o problema não é meu, é seu. Ouça a voz do pastor. É melhor. Então nós temos que ter cuidado com várias coisas. Olha, cara, se eu for falar isso aqui, irmão, vai longe, porque é muita coisa, não é só um negocinho, são muitas coisas. Então por isso que nós precisamos estudar, aprender, entender, buscar. Quando tiver dúvida, ir nos pastores. Estou com uma dúvida aqui, pastor, estou com outra ali, o que vocês acham, o que vocês não acham, o que vocês pensam. Por que você pensa dessa maneira? Questione. Mas pastor, por que você pensa dessa maneira? E eu vou lhe explicar por que eu penso dessa maneira. E aí vou lhe mostrar na história, vou lhe mostrar na Bíblia, vou lhe mostrar. Quando você vai para a Bahia, você chega lá no Pelourinho, mas olha, brota dos esgotos, uns galerinha com aquelas fitinhas assim, para pôr na tua mão. Eles querem pôr de qualquer jeito na tua mão. Quem conhece a Bahia, o histórico da Bahia, sabe que todas aquelas fitinhas são consagradas.
a orixás e outros. E eles querem pôr na sua mão, porque eles sabem que quando ele pôr, ele está te amarrando para aquele orixá, para aquele espírito. Se você sabe que é consagrado, você vai deixar pôr na mão? Não, eu tirava a mão e dizia, não, não quero. Não, mas é uma lembrancinha, é de graça. Eu não quero. Eles começam vendendo para os turistas, né? Porque eles podem arrancar dinheiro, eles vendem. Mas quando você diz não, eles, não, é de graça. Nem de graça eu quero esse negócio. Porque eu sei que tipo de consagração que tem ali. Eu sei o que eu posso trazer sobre a minha vida, né? Alguns irmãos, por exemplo, já conhecem uma história. Teve uma história que eu passei com o Azaf. Vou contar aqui para você entender. Teve uma história que eu e minha esposa passamos com o Azaf. Nós fomos lá no Beto Carreiro, chegamos lá no Beto Carreiro, estava tendo uma apresentação do Shrek, daí o desenho do Shrek é tão bonitinho, ele é um ogro, ele é tão queridinho, ai meu Deus do céu, que coisa linda. E aí nós levamos o Azaf para o Shrek, tira foto com o Shrek, abraça o Shrek daqui, o Shrek dali, e o pai e a mãe feliz da vida, porque o filho está feliz com o Shrek, e saímos de lá feliz, porque o nosso filho está feliz, e todo mundo feliz com o Shrek. Passou uns dias em casa, ele começou a gritar um dia na cama, gritar assim, do nada. E eu fui lá ver o que era. Falei, credo, que estranho. Hã? Foi no mesmo dia, né? A gente voltou à noite. Ainda bem que a minha esposa lembrou bem aqui. No mesmo dia, a gente voltou para casa, foi dormir, todo mundo feliz, né? Tinha abraçado bastante o Shrek. Ele começou a berrar na cama. Berrar, literalmente berrar. E eu fui lá ver o que era. Falei, estranho. E eu vi que não era normal. Falei, não, esse negócio não é normal. Fui lá, pus a mão. Falei, não, assim não pode estar normal. Chamei minha esposa, ela veio. Não, isso não é normal. Vamos orar. Não é normal. Elas começaram a orar. Vamos orar, repreender. E aí Deus falou com você, né? Para expulsar. Ela sentiu ele bem gelado, assim, gelado. E daí um cheiro de lodo, de xixi, de coisa assim. E daí você expulsou o espírito de Shrek, né? Aí Deus falou sobre o espírito de Exu do lodo. Sei que ela expulsou o espírito de Exu do lodo e nós expulsamos o tal do espírito de Shrek. E quando expulsou, o bicho foi embora e ele voltou ao normal. E aí nós ligamos. Opa, Exu do lodo, Shrek, lodo, pântano, gelado. Demônio, irmão, se usa das coisas que ele pode. Ele não tem forma corpórea e ele não tem nome. Então ele precisa de um nome para ele poder se usar daquele nome. E ele precisa de um corpo, que é o meu e o seu. E se ele tiver uma brechinha desse tamanho, que eu e a minha esposa demos para ele atacar o nosso menininho de 4 anos tinha na época. Ele não está nem aí se você é pastor, se você é cristão. Deu brecha, ele entra arrebentando. E aí Deus nos deu um ensinamento. Apagamos tudo, as fotos, queimamos toda a coisa arada de Shrek. Balimos aquilo, abandonamos aquilo. E entendemos espiritualmente que nós tínhamos dado uma brecha para o nosso menininho de 4 anos ser atacado por um espírito maligno que se faz daquilo. Então nós temos que ter entendimento. Já teve outros acontecimentos na nossa família, na nossa casa, a respeito de espíritos, tudo ligado a essas coisas nada aí, irmãos. O sobrinho dela teve um que era do Homem-Aranha. Mesma coisa. Então você tem que cuidar, que o diabo ele não brinca em serviço. Então, às vezes a ovelhinha está sozinha, isolada, o bicho vem com os 2 pés ali e rebenta o que tiver para arrebentar. Então nós temos que cuidar. Por isso que nós temos que ser o filho que está dentro de casa e usufruindo daquilo que o pai tem. Então tem gente que está dentro de casa e não está satisfeito e quer procurar lá fora aquilo que não tem aqui dentro. E quando você for lá fora, vai acontecer o que aconteceu com este filho. Ele foi lá fora, começou a usufruir daquilo que não era o meio de convívio com o pai, daquilo que não era. E quando ele está lá fora, pior do que um escravo, porque nem a comida do porco davam para ele comer, ele olha para aqueles porcos comendo aquilo, ele tem vontade de comer comida de porco. Você já imaginou isso? Não. Já foi em chiqueiro? Já foi em chiqueiro? Já ficou com vontade de comer comida de chiqueiro? Lavagem? Ele ficou com vontade de comer essas coisas. Porque estava passando fome.
E quando você está passando fome, você tem vontade de comer o que tiver na sua frente. E aí ele lembra. Ele diz, puxa vida, mas lá na casa do meu pai, o escalão mais baixo de funcionário é tratado melhor que isso aqui. Então eu vou voltar para lá e vou dizer para ele, pai, eu pequei, eu errei, então me receba não como seu filho, me receba como um escravo seu, mas me dá pelo menos de comer uma comida boa. Esse foi o pensamento do filho. Mas o pai nunca vai tratar o filho como escravo, porque o filho nunca vai deixar de ser filho. Ele pode se afastar, mas quando ele voltar, o pai vai tratar como filho. E quando ele voltou, o pai disse, põe a capa sobre ele, dá um banho nele, faz a barba dele, corta o cabelo dele, põe a capa nele, põe um anel no dedo, põe sandália no pé, porque ele é meu filho. Então se você deu uns vorteios lá fora e está voltando, o pai está de braços abertos, te recebendo e te chamando de filho e dizendo, põe a capa, põe o anel no dedo, põe a sandália no pé, porque é meu filho, porque é minha filha. Mas daí tem o filho que já está dentro de casa, que nunca foi lá fora dar uns revorteios, uns floreios. E daí ele vê esse filhinho que estava lá fora, que fez a bagunça que tinha que fazer, e que está voltando, e que o pai está acolhendo, que o pai está abraçando. E o pai está dizendo, esse estava perdido, você nunca esteve perdido. E aí tem os filhos que ficam dentro. Aí eles têm ciúme, eles ficam com inveja. Ah, mas como assim? Porque tem muito filho que está dentro, mas não usufrui do que o pai tem dentro. Tudo que tem aqui do pai é para todos os filhos. Ele não trata em desigual. Tanto que diz ali que o mais novo pediu, ele deu para os dois. Por que o mais velho não falou? Ah, o pai foi justo, deu a minha parte, só que eu não gastei a minha parte lá fora. Então eu tenho mais do que o mais novo. Porque eu não gastei o que o pai me deu. Não, ele vai reclamar para o pai. Ah, o cara aí fez um monte de grana, foi lá, gastou tudo. Né? Agora está aí, você tratando ele bem. Ah, e eu nunca me dei um cabrito. Meu filho, o cabrito é teu. Pega o cabrito, pega o novilho, pega o boi, faz o que você quiser, mata, faz churrasco para os amigos, para quem você quiser. É teu. O que é meu é teu, faz o que você quiser. Tem filho que está dentro de casa e não usufrui do que o pai tem, porque não entendeu que aquilo que é do pai é do filho. Por isso que eu consegui visualizar nesse texto um terceiro filho. O filho que nós devemos ser. E o filho que nós devemos ser não é nem o primeiro e nem o outro. Porque o primeiro quer experimentar as coisas boas lá de fora. E o outro está dentro e não experimenta o que tem dentro. Então nós temos que ser o terceiro filho, que não está na parábola. Porque o terceiro filho, ele não quer ir experimentar lá fora. Porque ele sabe que lá fora vai levar ele para os porcos. Mas ele quer usufruir do que está dentro. E quando aquele que está lá fora voltar, ele vai se alegrar, porque o irmão está voltando, e junto com o pai, ele vai se alegrar. Então, quando aquele que talvez é um novo convertido, está já pregando a palavra, aquele que talvez está ali já há alguns anos e não pregou a palavra ainda, não pode ter uma inveja, por que ele está e eu não estou? Porque talvez ele foi chamado e você não foi chamado, o seu chamado é outro. Então vá buscar qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. O propósito de um é um, do outro é outro, o chamado de um é um, do outro é outro. Mas todos fazem parte da mesma família, todos são filhos e todos têm o direito que o pai dá. Então nós precisamos ser o filho, que não é nem o filho, que foi buscar as coisas boas lá fora, achando que era bom. Mas nós também não podemos ser o filho que ficou, mas ficou amargurado, achando que está fazendo certo, mas bravo quando o filho que vem de fora volta e o pai o recebe. Nós precisamos ser o filho diferente. Precisamos ser o filho que se alegra quando o que está lá fora vem, que se alegra quando os novos estão crescendo, que se alegra porque o pai está recebendo filhos,
que se alegra porque os filhos estão se multiplicando, que se alegra com o mover do Espírito na igreja, e não só se alegra, mas participa do mover. Então há o filho mais novo e o mais velho, a parábola conta o que foi e o que ficou, mas nós precisamos ser o terceiro. Aquele que não vai, é aquele que fica, mas que fica usufruindo de tudo o que o Pai tem. Tudo o que o Pai tem é para você. Apenas usufrua. Quer pegar o cabrito, matar e comer com os amigos? Pega o cabrito, mata e come com os amigos, é teu. O Pai nunca proibiu o filho de fazer isso. Nunca me deu um cabrito. Queria que o pai fosse lá e disse: ó, filho, pega o cabrito aí, mata, vai comer com seus amigos. Você é filho. Pai, estou pegando o cabrito lá, vou matar e vou comer com meus amigos. O pai vai olhar para o filho e dizer: beleza, filho, é teu. Faz, pode fazer. O pai deixa. Por quê? Porque você ajuda o pai, porque você está aqui com o pai todo momento, todo instante, você está aí. Pode fazer. Mas o filho nem vai perguntar para o pai se pode pegar o cabrito, mas já vai julgando. Nunca me deu um cabrito. Filho, eu nunca te dei porque já é teu. Já é teu. Nunca derramou dom sobre a minha vida. Já é teu. O dom já está sobre você. O dom já está em você. Porque o dom é do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Já é teu. Usufrua. Ele já derramou. Ele já deu. Já é teu. Usufrua. Aleluia. Vamos colocar de pé. Feche teus olhos. Você hoje ouviu sobre a ovelha, a dracma e os filhos. Eu quero dizer algo para você. Você já é uma ovelha do Senhor. Porque o seu pastor é o pastor Todo-Poderoso. O Senhor é o meu pastor e não me faltará, diz Salmo 23. Eu quero dizer algo para você. O Senhor é o seu pastor e não lhe faltará. Você é ovelha do Senhor. Então, como ovelha do Senhor, apenas tome cuidado. Tome cuidado para não se desgarrar. Tome cuidado para não se perder. Esteja ouvindo a voz do pastor. Esteja ouvindo o balir do rebanho. Esteja prestando atenção no pastor. Esteja prestando atenção no rebanho. Se você não estiver ouvindo a voz do pastor, então ouça o balir do rebanho e siga o rebanho. Siga o rebanho, que através do rebanho você vai poder se aproximar do pastor. Você já é ovelha. Eu quero dizer mais para você. Você tem valor. Você tem valor. Jesus morreu na cruz por você. Jesus derramou sangue por você. Jesus pagou um alto preço. Ele deu a vida por você. Esse é o valor que você tem. Você tem o valor da vida de Cristo. Então, se você se achar às vezes meio perdido dentro de casa, clame ao Espírito Santo, porque Ele vai te encontrar. Você tem valor, você tem virtudes, você tem competências, você tem dons que são só teus, e que Deus quer usar essas virtudes, essas competências e esses dons para cumprir o seu chamado aqui dentro, para cumprir o seu propósito aqui dentro. Há um propósito na sua vida aqui dentro. Você não está aqui por acaso. Há um chamado de Deus para você aqui. Você não está aqui por acaso. Mas como que eu vou cumprir isso, pastor? Com aquilo que você já tem.
Ele já te deu competências, Ele já te deu virtudes, Ele já derramou dons sobre a sua vida. Você já sabe quais são os seus dons, suas competências, suas virtudes. Ele tem derramado sobre você isso. Então comece a usar em prol do reino, para cumprir o seu chamado e o seu propósito, sabendo que você tem valor. Pastor é Jesus. Jesus, Ele vai atrás das ovelhas, porque Ele não quer que nenhuma se perca. Quando fala da dracma, fala de uma mulher que perdeu e procura, acende a candeeira, luz, óleo, me lembra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer resgatar os valores que já estão implantados em você. Quer resgatar as competências, os dons que já estão em você, as virtudes que já estão em você, já está. Não precisa Ele derramar, já está em você. E Ele quer pegar isso que já está em você, para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Jesus vai atrás da ovelha. O Espírito Santo vai atrás da dracma perdida. A diferença é que a ovelha se afasta e se perde lá fora, a dracma se perde aqui dentro. Jesus vai lá fora resgatar as ovelhas, o Espírito Santo resgata as ovelhas dentro de casa. Mas o filho, o pai não vai atrás. Ele não rejeita a filiação do filho. Ele não diz que o filho não é filho. Ele não recebe o filho como escravo. Ele recebe como filho. Mas se o filho for, o pai não vai atrás. É o filho que precisa vir até o pai. É o filho que precisa usufruir do que o pai já derramou. É o filho que precisa usufruir do que o pai já deu. É o filho que precisa usufruir do que já tem na presença do pai. E eu quero dizer, você é filho, você é filha. Não saia da presença do pai, porque o pai não vai atrás de você. E se você está na presença do pai, não fique na presença do pai sem usufruir de tudo o que o pai tem para a sua vida. Não fique na presença dele sem usufruir. Usufrua. Usufrua do que o pai tem para você. Ele é o seu pai. Se você quiser o cabrito para comer com os amigos, ele é seu pai, ele vai dar. Se você quer matar o boi para comer a picanha, ele é o seu pai, ele vai dar. Porque se é dele, é seu. Ele é o seu pai. Usufrua da presença do pai. Usufrua dos conselhos do pai. Usufrua dos dons do pai. Usufrua dos ministérios do pai. O pai derrama dons sobre a sua vida. O pai derrama ministérios sobre a sua vida. O pai derrama virtudes sobre a sua vida. Usufrua das virtudes do pai. Usufrua, porque você é filho, porque você é filha. Ah, Senhor, aqui está o teu povo, que se chama pelo teu nome. A tua igreja, a tua noiva, os teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas dracmas. Há nessa noite aqui ovelhas que precisam ser resgatadas, Jesus. Vai resgatá-las, porque tu és o bom pastor. Há nessa noite aqui dracmas que ainda não entenderam o seu valor, Espírito Santo, resgate-as. Resgate-as, Espírito Santo, e mostre a elas que elas têm valor. Ah, Pai amado, nesta noite aqui há filhos que estão voltando para casa. Há filhos que nunca saíram de dentro de casa, mas ainda não entenderam que podem usufruir de tudo o que o Pai tem. Então mostra para aqueles que estão voltando que o Senhor é Deus. Aqueles que estão voltando, o Senhor está dizendo: eu estou lançando sobre você uma capa de filho. Eu estou colocando no seu dedo o anel de filho. Eu estou calçando os seus pés com as sandálias de filho, porque tudo que é meu é seu, diz o Senhor. E aqueles que já estão dentro de casa, o Pai está dizendo: filho, usufrua, já é teu. Usufrua.
Eu sou o seu pai, já é teu, você tem liberdade para usufruir, porque já é teu. Eu te dei, eu te resgatei, eu derramei sobre a sua vida, já é teu. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.